Pessoal, se você é novo aqui nos nossos canais, temos aqui Instagram, Facebook, YouTube, a gente quer dar as boas-vindas para você. Eu sou a Maria Cecília. E eu sou a Priscila, e nós ajudamos líderes a terem equipes altamente comprometidas. Essa é a nossa missão e é por isso que a gente está aqui hoje e todos os dias para falar para vocês, através dessas lives, pequenos passos que vão te levar exatamente a esse ponto, né? A terem equipes altamente comprometidas. Perfeito. Bom, vamos começar de uma vez, porque quem chegou, chegou, quem não chegou, chegará, e a gente não quer deixar você que já está aqui esperando. Como a Priscila disse, o nosso objetivo é ajudar você a liderar ter uma equipe altamente comprometida, e tem várias formas a gente fazer isso, e a gente está dissecando isso, dissecando o nosso método em vários passos para te ajudar, e hoje nós vamos falar sobre conversas difíceis. Nosso título, né, te provoca a parar de fugir de conversas difíceis para você ter uma equipe altamente comprometida. A maioria de nós, na verdade, evita ter alguns tipos de comportamentos que poderiam arriscar manchar a nossa própria imagem. Só um minuto, tá tudo bem aí, equipe? Perfeito, tá ótimo, só ter certeza. Para manchar a nossa imagem. E psicólogos chamam isso de impression management, ou gerenciamento de impressão. É o que a gente faz para tentar ao máximo fazer com que a percepção das pessoas seja majoritariamente ou unicamente positiva sobre nós. Então é um mecanismo de autoproteção que a gente faz realmente para garantir que a gente vai estar sempre muito bem aceito, vai estar sempre muito bem, vai falar analisado ou considerado, muito bem considerado pelas pessoas à nossa volta. É um processo consciente ou inconsciente, muitas vezes muito mais inconsciente do que consciente. O que é importante de entender e de aprender é que nós naturalmente fazemos isso para nos protegermos. Agora, o que é interessante, talvez você não espera, líder, é que fugir de conversas difíceis não é um mecanismo que você está fazendo para proteger os seus liderados, para proteger a sua equipe ou as pessoas com quem que serão alvo, vamos por assim, das conversas difíceis. Na verdade, nós, líderes, evitamos ter conversas difíceis porque nós queremos fugir do constrangimento. É exatamente o mecanismo do impression management a toda. A gente tem medo do que pode acontecer, tem medo de manchar nossa imagem, sobretudo se a nossa competência profissional será associada a uma conversa que não vai lá sair tão bem. Então, muito importante você, líder, lidar com essa questão, que você, na verdade, evita conversas difíceis, não porque você está protegendo, está preocupado, está cuidando da pessoa com quem você vai falar. Isso aí, na verdade, é um esconderijo, tá, líder? Fica muito atento. Você não está fazendo isso pensando no outro, não. Vá lá no fundo você vai saber que você está com vergonha, que você está com medo de errar, que você está com medo de pisar na bola, você está com algum medo que indica o quê? Instinto de autoproteção, mecanismo de autoproteção ativo. E isso é uma maneira que acaba sendo uma forma de tapar o sol com a peneira, né? Sim. Ou seja, colocar panos quentes. Eu evito aquela situação que vai me gerar esse constrangimento, eu acabo tapando o sol com a peneira, colocando panos quentes, fugindo um pouco dessa situação, me esquivando, e aí talvez eu possa deixar aquele pequeno problema, aquela pequena situação virar uma bola de neve. E aí a gente tem alguns exemplos, né, dessas conversas difíceis que a gente tanto vê nos ambientes corporativos, como, por exemplo, talvez você possa ter dificuldade de dizer a um colaborador que é até um bom colaborador, mas que ele está chegando atrasado todo dia e isso está sendo prejudicial, né, ao andamento do trabalho. E como que eu chego perto desse colaborador para poder dizer isso para ele? Como que eu falo para alguém da minha equipe que o desempenho dele caiu assustadoramente e ele não está correspondendo às expectativas da empresa? É uma conversa difícil falar sobre queda de desempenho. Falar, por exemplo, para um outro liderado seu que a equipe que trabalha junto dele está reclamando que ele tem sido uma pessoa que não está legal, os colegas de trabalho não estão gostando, ele está incomodando o restante da equipe, talvez por algum comportamento dele inadequado, e aí você precisa, como líder, dar esse toque, chegar e falar claramente com o seu liderado. Um outro exemplo que a gente teve até de uma pessoa que participou, de uma seguidora que participou ontem aqui com a gente, né? Da nossa live, ela disse, como é que a gente faz para falar com aquele liderado que é muito questionador, o tempo todo ele está questionando, o tempo todo ele está reclamando. Então, dizer para pessoas questionadoras que ela está sendo inconveniente, isso também é uma conversa difícil de se ter, dentre todas, dentre uma variedade, às vezes, das coisas mais simples.
Às vezes você conseguir chegar perto de um liderado, dizer para ele que ele está com problemas de higiene, por exemplo, e que está Sim, incomodando as pessoas ao sim, redor, sim, isso é uma conversa difícil, né? E sim. essas conversas difíceis batem a sua porta o tempo todo, né, líder? Você precisa lidar com isso a todo momento e é melhor encarar isso de frente do que fugir, porque isso vai com certeza virar uma bola de neve. Sim. Agora, é muito importante, líder, que você compreenda que nós não estamos aqui querendo dizer que você está necessariamente errado ou errada de estar fugindo de conversas difíceis. Pode até parecer paradoxal. Por quê? Porque realmente, se você não está preparado para ter uma conversa difícil de forma adequada, seguindo um passo certeiro, a probabilidade que essa conversa difícil seja um tiro no próprio pé é altíssima. Pode ser, o tiro pode sair pela culatra. Então, há um motivo para que você, líder, tenha evitado até agora ter conversas difíceis. E não é simplesmente pelo mecanismo de autoproteção, porque você sabe que a probabilidade que essa conversa dê errado é altíssima quando você está despreparado. E essa é a grande questão. Então, se você está despreparado, realmente o nosso conselho aqui é que você não ouse, não tente ter uma conversa difícil se você, de forma alguma, treinou para isso. Muito importante. Agora, é importante que você perceba neste momento, que você compreenda que é fundamental que você, a partir desse momento, treine-se, prepare-se para ter as conversas difíceis. Fugir delas não vai ajudar os seus liderados, a sua equipe, não vai ajudar você a arrumar para o caminho da excelência, não vai ajudar você a se tornar um líder singular. Então, falar a coisa do jeito errado pode ser realmente muito perigoso. Então, você está assumindo muitos riscos ao decidir ter uma conversa difícil com os seus liderados. Sim, talvez você possa despreparadamente passar aquela impressão de ser um líder rígido demais, às vezes muito carrasco, Sim. muito direto, às vezes até grosseiro, e aí você pode criar atritos desnecessários. Então, não significa que, então a partir de agora eu tenho que falar. Não, não é isso que nós estamos querendo dizer. Até porque a probabilidade, né, de algo dar errado e expandir além do que a gente já acredita do erro dessa fuga, então isso pode alastrar de tal forma. E aí vamos pensar, quem nunca passou pela situação de às vezes dizer algo para alguém no calor da emoção, porque tinha que ser dito, porque realmente era uma verdade que precisava ser dita, mas depois que falou, pensou assim, poxa vida, eu magoei alguém, nossa, essa pessoa ficou chateada comigo, devia ter ficado com a minha boca fechada, não precisava de ter falado isso dessa forma, desse jeito. Eu acredito que todos nós aqui já tenhamos passado por situações parecidas com essa. Sim. Então, às vezes, palavras que precisam ser ditas, histórias que precisam ser visitadas, né, conversas que precisam ser realizadas, mas que se a gente não faz da maneira adequada, é essa sensação que a gente tem depois, poxa vida, eu não devia ter falado, me arrependi, essa pessoa agora vai ficar chateada comigo. Uhum. Então, ou seja, o que a gente está querendo dizer? Um líder que se prepara para ter conversas difíceis torna-se um líder excepcional, mas um líder despreparado, na verdade, ele pode estar adentrando num vespeiro, né, num ninho de mafagafo, pode estar abrindo uma caixa de Pandora ao realmente tentar ter uma conversa difícil de forma despreparada. Só que, por que a gente está aqui falando desse tema? Por que a gente está batendo na tecla que é importante você parar de fugir de conversas difíceis preparando-se e não simplesmente sendo uma pessoa que poderia se tornar agressiva ou insensível? Porque se você, líder, quer de fato comprometer a sua equipe, ou seja, unir as pessoas, os seus liderados, unir as pessoas que trabalham com você na direção do propósito da empresa, só há um jeito de fazer isso, só há um caminho que vai levar ao sucesso inequivocável, que é a verdade. As pessoas são grandes farejadoras de balela, é como se todos nós tivéssemos um balelômetro ambulante. Então, toda vez que você evita dizer a verdade, você está comprometendo o engajamento da sua equipe. Você está evitando de ter uma equipe comprometida. E, felizmente ou infelizmente, parte da verdade envolve falar o que é difícil, ou seja, conversas difíceis. Para você poder ser totalmente transparente com a sua equipe, sem ser insensível, sem ser arrogante, sem ser grosseiro, você precisa enfrentar o que é difícil de dizer, mas que precisa ser escutado. E cabe a você, líder, adquirir essa habilidade para poder engajar a sua equipe por completo. Como a gente disse, para você ter uma equipe comprometida. O sucesso de uma equipe comprometida não tem jeito de passar longe da verdade. E repetindo, parte da verdade envolve conversas difíceis.
Fica muito fácil, talvez, de você compreender melhor o que nós estamos dizendo, quando você pensa aí, talvez, nas pessoas admiráveis que você conhece, e de repente lembra daquela pessoa que você admira muito, mas essa pessoa, ela não deixa de ter o compromisso com a verdade. É alguém que, por melhor que seja, por mais que você tenha em alto grau, né, de admiração por essa pessoa, você tem exatamente por quê? Porque ela consegue dizer, inclusive, aquilo que ninguém gostaria de ouvir. Mas ela faz de uma maneira tão às vezes, acolhedora, de uma maneira preparada, de uma maneira pensada, né? Ela realmente faz isso, não só com a boa intenção, mas também com o preparo, que ela se torna essa pessoa admirável. Porque a gente gosta, o ser humano gosta de pessoas que transmitem segurança. Sim. Eu prefiro ouvir uma verdade dura, que dói, mas que eu vou conseguir me preparar para o que vem depois dela, para as consequências disso, do que ser iludido por um belo sorriso, por pessoas que estão sempre cantando, né, maravilhas que, na verdade, são puras ilusões. Então, por mais que seja difícil, a gente tem segurança de saber, poxa, eu estou do lado de uma pessoa que eu sei que se acontecer qualquer situação, qualquer problema, qualquer dificuldade, ela vai chegar perto de mim e vai me falar. Então, isso transmite confiança. É bom estar do lado de pessoas assim. E pouquíssimas pessoas têm essa habilidade desenvolvida, porque nós estamos falando de uma habilidade, portanto, desenvolvível. Ninguém nasce com perdão, ninguém nasce com um talento para ter conversas difíceis, assim como ninguém nasce com um talento para liderar, ninguém nasce com um talento de comunicar-se bem, ninguém nasce com um talento da inteligência emocional. São todas habilidades a serem desenvolvidas por todo líder que deseja excelência. Só que, como dissemos, raríssimas são as pessoas que estão dispostas a entrar nesse mar que não tem nada de calmo, nesse mar que envolve emoções difíceis, que envolvem situações acaloradas, que envolvem alto impacto, que envolvem muitas coisas em jogo. Então, poucos são os líderes, poucas são as pessoas e poucos são os líderes nessa nata de pessoas que estão dispostas a desenvolver essa habilidade, né? E porque a gente precisa confrontar algo que é realmente difícil. Então, as que têm essa habilidade desenvolvida, na verdade, têm um grande ativo. A gente fala em inglês asset. É algo que qualquer empresa amaria ter, qualquer equipe amaria ter um líder que é capaz de inspirar essa confiança que a Priscila falou, essa segurança, essa sobriedade, essa hombridade de falar o que precisa ser dito, não com medo de não machucar. Não é que a pessoa fica despreocupada com como a mensagem será recebida. Pelo contrário, ela está muito preocupada em como a mensagem vai ser recebida, por isso que ela se prepara. A questão é que o medo não a paralisa. O medo de machucar, de magoar, de expor uma questão difícil, não paralisa o líder que tem essa habilidade. Então, pouquíssimas são as pessoas, na verdade, que têm a habilidade de relacionar-se. As pessoas, em geral, são inabilidosas na arte do relacionamento. E relacionar-se exige a gente abrir o peito para a possibilidade de ter uma conversa difícil e para enfrentar o medo de tê-la e, no final das contas, ter, inclusive, sucesso nisso. Pouquíssimas, lembrem-se disso, pessoal. Pouquíssimas pessoas têm a habilidade de relacionar-se. Todo mundo fala, todo mundo, né, diz que escuta, mas relacionar-se necessariamente é envolver-se com as coisas mais delicadas do ser humano, que são as conversas difíceis, inclusive. Sim, e para se colocar nesse papel de desconforto, nessa posição de desconforto, um líder ele precisa ser singular. E por que ele precisa ser singular? Porque líderes singulares são conformados com o desconforto. Eles se preparam para aguentar esse rojão, para desenvolver essa habilidade da coragem e se posicionar de maneira firme, porém cuidadosa. E aí, com isso, as pessoas que estão diante desse líder se sentem à vontade e percebem que elas têm o direito de rever o seu posicionamento, Sim. de mudar o seu comportamento, de desenvolver e melhorar habilidades, de mudar a rota, talvez, de uma decisão, de um caminho que elas tomaram que não estava adequado. Porque elas vão saber exatamente que elas não vão ser pegas de surpresa. Sim. Quando você está diante de um líder corajoso, de um líder singular, que consegue ter conversas difíceis de forma a não ofender, a não machucar, mas, porém, firme daquilo que está sendo dito, você sabe exatamente que você não vai ser pego de surpresa em momento nenhum. Sim. Se algo não estiver indo bem, você sabe que você vai ser comunicado dessa situação, desse seu comportamento, e você vai ter a oportunidade de melhorar, de mudar, de desenvolver, de transformar aquela realidade. Então, a equipe, ela não vive à espreita da próxima bomba que vai vir. Porque é isso que acontece quando o líder não tem essa coragem e aí, de repente, as coisas precisam ser feitas. E aí vem com uma dor como se fosse uma navalha mesmo cortando. E aí a equipe fica até
desconfortável, fica assustada, surpresa, né? Como assim? Até ontem estava tudo bem, hoje, de repente, eu sou demitido porque meu desempenho está péssimo, mas ninguém me avisou nada. Ou até ontem estava tudo certo, hoje eu sou surpreendido com um remanejamento de atividades, de setor, de lugar, porque estão dizendo que eu estou incomodando, mas ninguém veio me falar que eu estou incomodando. Então, somente um líder muito seguro de si é capaz de se posicionar de uma maneira tão firme e corajosa para poder entregar para o outro aquilo que ele precisa de dizer sem ofender. Então, na presença de um líder singular, não existem bombas, não existem surpresas que caem do céu e saem machucando todo mundo. O que existem são momentos que são sempre geridos quando acontecem, sem dramas e com técnica. Basicamente é isso. E a gente quer trazer um exemplo que eu vivi pessoalmente, eu tenho muito orgulho, apesar de ser um exemplo difícil, eu quero trazer para vocês aqui, de um aluno meu, um mentorando meu. Ele foi meu aluno e mentorando durante mais de 2 anos. E mais ou menos depois de 1 ano e meio que nós estávamos nesse caminho, ele como meu mentorando numa empresa de médio porte, nossa, extremamente acelerada, extremamente, vamos pôr assim, tratava com questões urgentes o tempo todo. Bom, no meio desse processo todo, depois que tínhamos mais ou menos 1 ano e meio de relacionamento, de mentoria juntos, eu pisei na bola com ele. Fiz algo que o desapontou bastante e eu percebi na hora. Foi algo delicado, porque eu também fazia vários outros projetos na empresa, eu liderava outros projetos, além da mentoria com ele, projetos de recursos humanos, e pisei na bola, meio que passei por cima da autoridade dele. Claro que foi de forma, não foi intencional, eu estava muito bem intencionada quando fiz, mas o impacto da minha ação foi extremamente negativo em cima dele, que era uma pessoa que eu admirava, permaneço admirando, mas eu admirava muito e senti na hora o barro. O que aconteceu? Eu chamei ele para conversar depois de alguns dias, nós ficamos um pouco distantes e depois de alguns dias ele aceitou o meu pedido de conversa e depois de um preâmbulo ele falou para mim: Maria, o que você fez comigo foi muito difícil de ser digerido, eu fiquei muito desapontado com você e isso, ele foi falando, até que ele chegou ao ponto de dizer: olha, eu até mesmo pensei, eu cogitei de cancelar a nossa mentoria, eu não queria mais conversar com você, porque o que você fez comigo, eu sei que não foi intencional, tenho certeza que você nunca faria nada de forma intencional, mas o que você fez comigo me fez repensar aquilo tudo que você tinha me ensinado, que foi contra os nossos valores, o quem eu conheço, contra tudo aquilo que você me ensinou. Então, eu até pensei em parar, mas exatamente por tudo aquilo que você me ensinou, por tudo o quanto você me ajudou ao longo desse 1 ano e meio, pela pessoa em quem eu me tornei graças a você e com você, que eu quero reatar nossa relação, que eu quero refazer a nossa conexão, apesar de eu ter ficado realmente desapontado com você. E nesse momento, pessoal, literalmente meus olhos se encheram de lágrimas mesmo, eu não chorei, mas meu olho encheu de lágrimas por 2 motivos. Primeiro, porque eu tinha desapontado uma pessoa muito querida minha, ele continua sendo extremamente querido. Segundo, porque eu estava admirando, eu estava sendo aluna do meu aluno naquele momento, eu estava sendo mentorada pelo meu mentorando naquele momento, porque eu ensinei a ele ter conversas difíceis e ele estava tendo exatamente isso comigo, uma conversa difícil. Ele foi por cima do medo dele, ele não fugiu de falar algo para uma pessoa que ele admirava muito e treinou, porque ele estava treinado para fazer exatamente aquilo. Durante 1 ano e meio, ele e eu havíamos feito vários scripts, nós havíamos preparado ele para ter várias conversas de demissão, de mudança organizacional, de organograma, de questões super sensíveis com a equipe. Era eu e ele não tinha nenhum background em conversa difícil, nenhum background em liderança, em empatia, em inteligência emocional. Foi tudo aprendido de forma muito trabalhosa comigo ao longo de 1 ano e meio. Então ele realmente estava treinado, se tornou referência na empresa em relação a isso, em relação ao feedback, todas essas questões que são delicadas. E exatamente eu pisei na bola com ele e exatamente ele veio dizer para mim que graças àquilo e apesar daquilo, ele estava disposto a reatar nossa relação e foi exatamente o que a gente fez. Eu agradeci a ele por essa chance, não foi nada gigante, pessoal, mas no mundo das pessoas sensíveis, qualquer pequeno detalhe faz toda a diferença e foi o que aconteceu com ele, sobretudo na nossa relação. Então, foi o que aconteceu, eu falei, meu querido, meu caro, obrigada por essa chance, eu sinto muito, pedi desculpas, obviamente, e falei, vamos seguir diferente de agora em diante, vamos virar essa página e ainda bem que eu estou tendo essa nova chance, porque na verdade relacionamentos são feitos inclusive nesses momentos de ruptura, quando a gente tem a chance de a partir da ruptura a gente criar uma conexão mais forte e foi exatamente isso que aconteceu.
aprofundamos muito mais a nossa relação desde então. Isso tem mais ou menos 2 anos que esse episódio aconteceu. A gente permanece muito conectados, continuei sendo a mentora dele por muito tempo ainda. Até hoje eu sou, na verdade, a gente nunca deixa de ser, né? Então, para vocês verem a diferença de uma pessoa que encara seus medos como uma pessoa muito importante, que eu era e continuo sendo uma pessoa muito, muito importante, mas sem dúvida ele teria fugido dessa conversa se fosse 1 ano e meio antes. Ele não teria nem, ele simplesmente teria fingido que nada aconteceu e não foi o que ele fez. Eu sei que esse exemplo se estendeu um pouco, essa história ficou um pouco longa, mas porque ela é realmente significativa, o exemplo de uma pessoa que fugia de tudo e passou a não fugir de nada, inclusive daquilo que mais lhe amedrontava, que era talvez desapontar quem ele muito admirava naquele momento, que seria eu. É interessante a gente ver esses exemplos, né? Porque talvez você possa estar pensando aí, mas não tem jeito de eu me preparar para ter conversas difíceis, sendo que a minha equipe não está preparada para isso. Será que adianta mesmo só eu me preparar, só eu trabalhar, estudar e desenvolver essa habilidade, sendo que a outra pessoa que está do outro lado, a minha equipe, não está preparada para isso? E assim, é lógico que, como no seu exemplo, você é uma pessoa preparada também para receber, para esse diálogo. Sim. Só que o que a gente vê é o seguinte, é lógico, um mundo perfeito, um mundo ideal, seria muito mais fácil se as empresas tivessem oportunidade de dar essa preparação, de capacitar toda a sua equipe para ter esse tipo de conversa difícil. Seria muito mais fácil. Mas não significa que a sua equipe capacitada e preparada seja uma condição obrigatória para que você consiga ter boas conversas difíceis. Se assim fosse, você estava dizendo para a gente que, se a minha equipe for excelente, aí eu sou um líder excelente. Ou seja, você está flutuando aí e colocando condicionantes que não dependem de você. Então, você só vai ser bom se tudo estiver bom. Se toda a estrutura for legal, se o mundo ideal estiver ao seu redor, no dia ideal, com as pessoas ideais, não adianta. Você, líder, você precisa estar acima disso tudo. O seu preparo precisa estar acima disso tudo, até porque é você que puxa. E muito mais do que uma equipe toda treinada, é uma equipe toda inspirada pelo líder que tem. Você é o exemplo. A partir do momento que você começa a colocar como prática na sua vida conversas difíceis da forma que tem que ser, né, da forma exata, não é de qualquer jeito, a gente já falou, você vai começar a inspirar a sua equipe. E a constância, a prática, né, reiterada desse comportamento para mostrar às pessoas que, de fato, não é simplesmente uma jogada, não é aquele momento que você está querendo mostrar o diferenciado. Não, você é assim. Você adotou isso como um valor muito grande, a verdade, né? A sinceridade com as pessoas, mas uma sinceridade que não dói, que não machuca, que não agoa, né? Que vai gerar um desconforto, mas que vai ser produtiva. Aí sim você vai conseguir inspirar a sua equipe e desenvolvendo a habilidade que você precisa desenvolver. E não terceirizando a responsabilidade da excelência da sua liderança. E frisando esse ponto, porque é exatamente porque a sua equipe é despreparada, é exatamente porque ela não consegue, ela não tem a habilidade desenvolvida de ter conversas difíceis, que você tem a obrigação de ter. Você precisa cumprir esse papel. Você não pode, como a Priscila disse, terceirizar a habilidade de ter conversas difíceis. Seria uma irresponsabilidade sua, líder, esperar que as pessoas da sua equipe estejam preparadas para em seguida você ter essas conversas. Não, como ela disse, você dá o exemplo, as pessoas seguem na sua toada. É muito interessante, há vários estudos indicando que o nível de desenvolvimento de uma equipe, que seja emocional, que seja intelectual, que seja em termos de habilidades, só vai até o nível do líder, ou só vai até o nível do CEO da empresa, só vai até o nível do dono da empresa. Ele coloca a barra. Então é muito difícil uma equipe ser mais desenvolvida do que você que vai levar a barra. É preciso, esse é o seu papel, é para isso que você é o líder, é para isso que você foi colocado nessa posição, e é isso que então, portanto, vem talvez o ônus, né? Além do bônus, tem o ônus dessa posição que você carrega e, por favor, pessoal, não é terceirizado, isso é uma irresponsabilidade você esperar que as pessoas te entendam, que as pessoas façam algum movimento nessa direção. Não. Cabe a você mesmo. E se você quer se tornar um líder singular de verdade, você precisa masterizar a arte de conversas difíceis. Porque um líder singular, como a gente já disse, ele
ele trabalha com princípios. Sim. E o princípio número 3 do líder singular é o princípio do conformado com desconforto. Uhum. Ou seja, ele compreende que situações difíceis, desagradáveis, desconfortáveis vão acontecer e é natural que aconteça. E é por isso que ele está ali. Porque senão não haveria motivo da existência de um líder, desse cargo de liderança. E a partir do momento que ele deixa de mimimi, deixa de lamentar essas situações, deixa de fugir, ele masteriza a habilidade de ter essas conversas difíceis. E aquilo que poderia ser momentos de muita angústia, de muita ansiedade, talvez até de noite sem dormir, para o líder passa a ser grandes oportunidades de crescimento pessoal, próprio, profissional e também oportunidades de crescimento da sua equipe, de desenvolvimento da sua equipe, para que ele consiga de fato cumprir o seu papel, né? Que é trazer resultados através da equipe que ele tem. Então vamos falar agora um jeito errado de você ter conversas difíceis para ficar muito claro para vocês depois o que é o jeito certo. E o jeito errado acho que já ficou bem claro, mas vamos esclarecer ainda mais. É aquele cara, aquele durão, aquela durona que chega aqui e fala, senta aqui caboclo, caboclo, nós temos um negócio para falar aí. Ou seja, põe no canto, aponta o dedo, aquele que chama realmente o chefe carrasco, né? A gente chama ele do chefe dinossáurico, é o antepassado, aquele cara que realmente acha que para comprometer uma equipe, para engajar pessoas, para reunir seus liderados em prol de algo maior, ele precisa punir, ele precisa comprometer a imagem que essas pessoas têm, eles precisam de alguma forma amedrontar os seus liderados. É o chefe dinossáurico, né? Então ele não empatiza, ele não observa o contexto, ele não leva em consideração as emoções das pessoas com quem ele tem essas conversas difíceis, né? Que na verdade ele não está tendo conversa difícil, ele está sendo um sincericida, ele está simplesmente atropelando o que tem na frente, que seja uma pessoa, que seja um sentimento, que seja uma verdade, ele sai atropelando para falar o que ele pensa, ele acha que ele está muito de parabéns ao fazer isso, né? Ele acha que ele está sendo muito bonito, que ele está cumprindo o papel dele de ser o líder. Não, ele está cumprindo o papel dele talvez de ser chefe, talvez de ser o manda-chuva, talvez de ser aquele cara que manda, que mostra quem manda, que tem autoridade. Na verdade, nem é autoridade, é autoritarismo, né? Mas, ou seja, ele é o cara que manda. Então, não é esta a forma que nós estamos dizendo para você ter conversas difíceis, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí é uma pessoa desbocada que fala o que pensa sem filtro, sem reflexos. Não, isto não são conversas difíceis. Isso é você ser desrespeitoso, mal educado, grosseiro. Você definitivamente, a melhor forma de você não ser um líder singular é você ser grosseiro, desrespeitoso, não ter cuidado com as pessoas, com seus liderados. E quando isso acontece, normalmente o líder ele ainda se defende da seguinte maneira: mas eu falei alguma mentira? Isso é verdade. Uhum. Tinha que ser dito. Uhum. Era uma verdade. Sim. Né? Então, não se faz qualquer coisa de qualquer jeito em nome da verdade. A verdade é sim o caminho certeiro para você conseguir alcançar o comprometimento da sua equipe. Mas não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, não é a qualquer momento. Então, a verdade não pode ser uma justificativa, não pode ser uma desculpa para que você seja grosseiro, né, para que você seja mal educado. E aí, como a gente viu esse lado ruim, a forma errada de ter conversas difíceis, a forma certa é exatamente dizendo verdades, mas dizendo verdades com amor. E o que é isso? É você conseguir tratar de fatos, de argumentos, mas e ao mesmo tempo que você desafia o profissional, você mexe com ele, trazendo para ele de fato tudo que ele precisa de ouvir para que seja desafiado a melhorar, mas você faz isso de uma forma generosa, cuidando desse liderado, cuidando para que ao invés dele retrair, dele se amedrontar, dele retroceder, não. Ele sente prazer em ouvir aquilo ali para melhorar. Então, é o que nós dizemos de verdade com amor. Eu posso dizer uma verdade sem magoar, sem ofender, e nem por isso eu estou dizendo coisas agradáveis. São coisas duras, mas que eu penso no como aquele meu liderado vai se sentir. Eu me preocupo com as emoções dele, eu me preocupo com os sentimentos dele, e a minha intenção não é de apontar dedos, não é de fazer julgamentos, não é de estabelecer um culpado, mas é de procurar uma solução em conjunto. É deixar as coisas claras, deixar todas as cartas na mesa para que aquilo que talvez só eu esteja enxergando, que não tá legal, eu possa deixar claro para outra pessoa também, porque às vezes nem ela pode estar sabendo que aquilo ali não tá tão legal assim. Sim. E aí é importante que eu diga assim verdades, mas que eu diga verdades com amor. Porque cabe ao líder, ao mesmo tempo que ele cuida das pessoas, ele precisa cuidar do negócio.
Então, quando ele aprende, quando ele assimila, quando ele entende exatamente o que ele não entende na teoria, entende na prática, o que significa ter conversas difíceis, portanto, falar verdades com amor, ele está desafiando o profissional ao mesmo tempo que ele está cuidando da pessoa. Ele não pode, em momento algum, estar somente desafiando o profissional e, em momento algum, estar somente cuidando das pessoas. Esses dois eixos têm que se encontrar. Porque se o líder não falar aquilo que precisa ser dito, e não necessariamente aquilo que é gostoso de ser escutado, ele não estará cumprindo com o papel dele, como falamos anteriormente. Mas tem um jeito de cumprir esse papel. Tem uma forma da gente colocar as coisas que é admirável. Como a Priscila disse, a gente admira pessoas que são capazes de fazer isso. Elas não mentem, elas não omitem, elas não negam, elas falam o que precisa ser dito. Imagina se você, líder, não está falando aquilo que precisa ser dito e todo mundo tem aquela conversa que sabe que tem que ter, sabe? Aquela conversa que está engasgada, que está atravessada, todo mundo, eu tenho, Priscila tem, nós somos treinadas nisso há muito tempo. Então, com certeza você também tem, se você for honesto com você mesmo, líder, com você mesma, líder. É só você ter carinho para pensar. O fato é, essas questões precisam ser levantadas e tem um jeito de fazer. E o jeito do líder singular é como? Doce com as palavras, implacável com a atitude. Doce com as palavras, implacável com a atitude. É isso que nós queremos de vocês. É isso que o líder singular faz, porque ele é, como a Priscila disse, ele é conformado com o desconforto. É o terceiro princípio do nosso método liderança singular. Nunca vai ficar confortável ter uma conversa difícil. Vamos ser bem claras aqui com vocês. Nunca vai ser confortável ter uma conversa difícil. São questões inerentemente, fundamentalmente, essencialmente desconfortáveis. Só que não é por isso que o líder deixa de ter. O líder singular, ele é conformado com o desconforto. Ele sabe que vai ser desconfortável, ele sabe que vai ser difícil e ele enfrenta mesmo assim. Porque ele já entendeu que o mundo é feito de incertezas, de inseguranças, complexo, ambíguo, e que cabe a ele. O papel é dele de lidar com essas questões. Então, repetindo, doce com as palavras, implacável com as atitudes. E para que você comece imediatamente a chegar nesse ponto, a reverter a situação, talvez, de algumas conversas que você teve, que não foi tão legais assim, que você saiu com aquela sensação, não devia ter falado, talvez por isso, depois deste momento você se travou, né, se recolheu e não quis mais ter conversas difíceis, nós vamos deixar aqui para vocês 4 passos para você começar a ter conversas difíceis. O primeiro deles é, nunca espere muito tempo desde que o fato aconteça e o momento da conversa. É claro que nós não estamos dizendo para vocês falarem as coisas no calor da emoção. Talvez isso seja muito pior, né? As emoções estão acaloradas e aí você pode não medir o tom das palavras e acabar colocando os pés pelas mãos. Mas também você não pode deixar haver uma desconexão muito grande entre o fato que precisa ser discutido e o momento desse diálogo. Até porque, para não parecer uma perseguição ou uma questão que você, uma carta que você guardou na manga para jogar na cara do liderado a qualquer momento, não. E o liderado, ele precisa de olhar para aquela situação, ou para aquele fato, para aquele comportamento inadequado dele e ter tempo suficiente, conseguir também olhar e analisar todas as situações envolvidas para que ele consiga corrigir essa rota também. Então, o tempo é muito importante, ele não pode ser curto demais para ser impulsivo, mas ele também não pode ser longo demais para desconectar do fato que vai ser discutido. Quanto menos tempo você puder esperar, melhor é, mas com cuidado, como a Priscila disse. E queremos trazer uma segunda dica para você passar a partir de amanhã, já pensar diferente sobre conversas difíceis e quem sabe até treinar. Né? A segunda dica é você passar a utilizar observações nos seus diálogos, nas suas conversas. Isso para tudo, tá, gente? Não é só para conversa difícil não, mas sobretudo em conversas difíceis é fundamental que você fale de observações. Agora, o que é observação? Observação, na linguagem técnica, seria o contrário de julgamento, o contrário de avaliações, o contrário daquilo que só existe talvez na sua cabeça e não está mais na cabeça de ninguém. Observação é aquilo que uma câmera consegue enxergar. Como é que a gente fala através de observações e como é que a gente fala através de julgamentos ou avaliações? Vamos lá. Um julgamento é você chegar e falar para alguém, você nunca presta atenção em mim. Isso é um julgamento. Se você falar isso para uma pessoa, com certeza vai falar assim, como assim nunca presta atenção em você? Estou prestando atenção em você agora. Né? Isso é uma fala carregada de julgamento, a gente não vai dissecar tudo isso, a gente faz no nosso curso, a gente demora horas com os nossos alunos para dissecar somente essas frases de julgamento, análise e observação. Mas fica aí, você nunca presta atenção em mim. Como é que seria uma forma de dizer a mesma coisa, mas com observações que vai abrir muito mais o caminho da escuta da pessoa com quem você está falando isso?
Ao invés de falar, você nunca presta atenção em mim, você pode falar, nas últimas 3 reuniões que nós tivemos, enquanto eu falava com você, olhando para os seus olhos, você estava com os olhos voltados para o seu celular. E isto me incomoda, porque eu não me sinto observado por você, eu não me sinto escutado por você. Olha a diferença! Eu estou falando a mesma coisa. Né? Eu estou falando a mesma coisa, só que eu estou falando uma linguagem na segunda forma, eu estou fazendo observações observáveis por uma câmera. Nas últimas 3 reuniões que tivemos, fatos observáveis marcados na agenda com ambas as pessoas presentes. Enquanto eu falava para você olhando nos seus olhos, uma câmera consegue observar que eu estou falando com fulano e estou olhando nos olhos dele. Você estava com os olhos, não sei o que eu falei direito, você estava com os olhos abaixados, você não estava olhando. Você estava olhando para o seu celular enquanto eu estava olhando para você. Uma câmera consegue observar que alguém estava olhando para o celular. E a última parte é a parte onde eu me coloco, me posiciono de forma assertiva e falo qual o impacto daquilo na minha vida. Ou seja, eu me senti incomodado com aquilo. Simples assim. A pessoa não pode falar assim, como assim você se sente incomodado? Ninguém pode discordar ou acordar ou concordar com as suas emoções. Ninguém tem esse direito. E ninguém pode discordar de fatos observáveis. Então, ao fazer essa pequena mudança, esse leve twist, você está modificando toda a conversa. Você está abrindo espaço para a pessoa te escutar, porque ela não vai falar assim, como assim não? Não, você falou fatos. Quanto a fatos, não há argumentos. Você se posicionou, você falou do impacto daquilo de você, em você, e naquele momento ela tem a escolha de responsabilizar-se por aquilo mudar ou não. Então ela está se responsabilizando pelo impacto negativo que ela deu em você e ela está dizendo muito claramente que ela não se importa com o relacionamento que vocês têm. E está tudo bem, não tem nada de errado com isso. O fato é, agora eu sei como é que eu me posiciono com você da próxima vez, já que você não se importa com o nosso relacionamento. Então, observações é isso. Fatos observáveis, fato analisar, fatos vistos por uma câmera, que são muito diferentes de análises, julgamentos, avaliações, que só você na sua cabeça consegue enxergar. E o terceiro passo é desacelere e escute. Você não está ali, apesar de você ter se preparado com antecedência, né, ter observado, ter uma série de questionamentos e observações a colocar, você precisa de abrir espaço para que a outra pessoa também se posicione, para que ela também verbalize o que está se passando dentro dela, os impactos que isso está gerando nela e os argumentos que ela também tem. Então, não vá muito afoito, querendo dizer e já resolver, você mesmo acusa, você mesmo julga, você mesmo condena. Não, desacelera um pouco. Diz o que tem que ser dito, mas desacelera e esteja apto, aberto a escutar. Nós já falamos aqui nas lives anteriores da escuta empática. Então, abra espaço para que você consiga também desenvolver a habilidade da escuta empática e deixar a outra pessoa também se posicionar para que ela contribua ali naquele diálogo. E por fim, ó, o que a Priscila também já trouxe anteriormente, você ser o solucionador de problemas, você ser aquela pessoa que está em busca de soluções, em busca de encontrar um terreno em comum, uma pessoa que não está simplesmente apontando erros, uma pessoa que está olhando para frente, para o futuro e não para o passado. Toda vez que a gente se coloca nessa posição em que a gente está disposto a virar a página, nós estamos dando exemplo de alguém que está muito mais disposto a encontrar soluções do que a pessoa que está apegada ao passado, apegada ao erro, apegada ao problema, apegada ao que não deu certo. Então, se você já vem com essa postura, com esse mindset, com essa vontade de olhar para frente, de olhar para o futuro, de fazer diferente e de inclusive pensar qual foi o meu papel nisso, como eu estou disposto a fazer diferente, a conversa por completo muda. Então, esses foram os 4 passos, as 4 dicas, o kit básico de uma conversa difícil que a gente quis compartilhar com você. Para dar um gostinho, né, do que a gente espera que todo líder tenha, uma habilidade que não é simples de ser desenvolvida, não é fácil, mas que é possível. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que, como a gente disse, né, raríssimos são os líderes que têm isso, mas é exatamente por isso que você, como líder que está aqui nos escutando, vai ter uma vantagem gigante, vai ter um ativo maravilhoso que pouquíssimas pessoas, ainda mais pouquíssimos líderes têm. E que, como a gente disse, é fundamental para você comprometer a sua equipe, ter uma equipe altamente comprometida. Perfeito. E nós gostaríamos de saber agora se alguém tem aí mais algum exemplo de conversa difícil. Sim. Que já precisou ter ou que já presenciou, que talvez fugiu dessa conversa difícil, né? Conversas difíceis que líderes se deparam todos os dias aí nessa jornada. Sim. Então, nessa missão, Sim, né, que todo líder tem. Alguém tem aí mais algum exemplo que gostaria de trazer para a gente? Enquanto vocês vão pensando, a gente sabe que vocês têm, gente. Então ajuda a gente aí. Com certeza vocês têm. Sejam sinceros com vocês, não só conosco, mas com vocês próprios. A gente gostaria de fazer um pedido para vocês, porque a única forma da gente realmente fazer com que esse conteúdo se espalhe aí por esse Brasil maravilhoso afora, fazer com que mais líderes nos ouçam,
sabem da nossa existência, sabem da existência desse canal que quer muito ajudar as pessoas a serem melhores líderes, melhores seres humanos, a gente pede que você compartilhe, que você curta os nossos vídeos lá no YouTube. Muito em breve, essas lives que a gente está fazendo, algumas delas, né, em partes ou em todas, a gente está decidindo ainda, vão ser colocadas lá no YouTube, mas já tem muito material lá no Liderança Singular. Vai lá no Liderança Singular no YouTube, se inscreve, ativa o sininho, bota comentário, bota pergunta, conversa com a gente, manda pergunta, que a gente vai amar as suas perguntas, vai amar respondê-las. Aqui no direct, no Instagram também, vocês estão aqui no Instagram, no Facebook, a gente está aqui para servi-los. Esse é o nosso propósito, nós queremos trazer aquilo que é útil, aquilo que é extremamente inovador, aquilo que serve na prática, aquilo que faz a diferença, aquilo que é a verdade, não simplesmente nossas opiniões. Nós estudamos muito para trazer um conteúdo único para vocês. Então a gente pede que vocês, neste momento, a gente tem um pedido especial que é tirar um print desse Instagram. Se você está aqui no Instagram com a gente, tira um print, nós vamos fazer um carão bem bonito, nós vamos ficar bem bonita na foto para vocês. Aí vocês vão tirar um print, por favor, e marca a gente. Mas tem Liderança Singular, né? @Liderança Singular. Só que marca a gente de um jeito especial, tem que ser usando aquele menção, porque muitas vezes não funciona se você simplesmente escrever @Liderança Singular. Então você vai lá quando você entra, como é que explica nas isso? opções, né, de configurações ali dos stories, sim, você vai colocar a opção menção, que tem um arrobazinho lá, e vai selecionar o nosso canal do Liderança Singular. Com isso, você vai estar ajudando outros líderes a crescerem, a se desenvolverem, a encontrarem um caminho da excelência, né? E quem sabe vai ser o seu líder que está precisando de ouvir um pouquinho disso tudo que a gente está falando aqui e que você, como liderado, vai se beneficiar, né, desse conteúdo também através do desenvolvimento do seu líder. E tem mais, você sabe o quanto que é muito mais fácil a gente fazer uma mudança quando a gente está bem acompanhado. Quem que já tentou ir para academia sozinho e não conseguiu e chamou um amigo, uma amiga para ir, sabe o tanto que é diferente. E nós, Priscila e eu, a gente sabe, a gente faz muito curso, a gente viaja esse Brasil todo e até fora para fazer cursos, e o poder da comunidade, o poder da gente estar junto, estar falando a mesma língua com alguém. Então, se você der o print e espalhar essa notícia, esse canal, essas boas novas que a gente está fazendo, a probabilidade de você se tornar um líder melhor é muito maior. Então, se você estiver ao lado de pessoas que estão na mesma vibe que você, que tiver na mesma toada, que tiver a mesma linguagem, que tiver os mesmos recursos e ferramentas que você, vai ser muito mais fácil para você se ajudar nesse caminho. Então, mais um motivo para você espalhar essa mensagem aí, para você ter um caminho mais certeiro. Então, vamos ficar bem bonita, Priscila, para a gente tirar foto? Vamos ficar bem bonita e depois nós vamos responder aí algumas perguntas. Sim, tem pergunta aqui da Tamara, inclusive. Então, como é que a gente fica? A gente só sorri? Vamos só sorrir? Ri. Aí, acho que foi. Muito bom. Beleza, ó, deu tempo, hein, galerinha? Deu tempo pra vocês tirarem print. Aí coloca a menção lá, @Liderança Singular. Vamos lá, o que temos aqui? Tamara Lucioli, querida, vai, pode ir. Tamara, lindona, beijos. Conheço a Tamara é muito especial. Que lindo. Tamara falou aqui pra gente que ela pretende se tornar líder e quando saber se estou pronta para isso. Tamara, na verdade, a gente diz que um líder ele nunca está pronto. Ele está sempre em construção. Liderança não é um substantivo, é um verbo, que é uma ação. O tempo todo você se prepara, você cresce, você se desenvolve, você só é líder liderando. Isso é fato. E você não precisa necessariamente de um cargo de chefia para exercer uma liderança. Você faz isso com as suas atitudes todos os dias. A gente fala aqui, o caminho que a gente indica é o caminho do método do líder singular. Um líder, ele se sente mais preparado, mais seguro, e a sua excelência e a sua liderança, ela tem mais excelência quando ele segue os 5 princípios do líder singular. O primeiro, vou falar dele rapidamente, mas nós temos um vídeo lá no nosso canal do YouTube, quem quiser pode ir lá assistir completo. Então, um líder singular, ele é um inquieto interessado, ele está sempre disposto a aprender o tempo todo, ele sempre busca mais. Ele é conformado com o desconforto, ou seja, ele suporta a pressão, ele é casca grossa, ele move pessoas porque através da sua inspiração, através da sua capacidade de delegar, né, de conduzir, ele consegue fazer com que as pessoas façam aquilo que é necessário, aquilo que é preciso. Ele traz soluções, porque ele está o tempo todo com foco nas soluções e não no problema, e não em encontrar culpados, e ele cuida de gente, que é importantíssimo, porque se ele depende das pessoas, se é através da equipe, se é através das pessoas que ele vai demonstrar o seu trabalho, que ele vai conseguir entregar resultados, ele está o tempo todo cuidando de gente.
Então, a todo momento você tem a oportunidade de desenvolver qualquer uma dessas habilidades no seu dia a dia, com a sua família, com seus amigos, com seus clientes e futuramente com a sua equipe. Que lindo, estou no caminho. Muito Que lindo, que bom! bom, muito bom. Muito bom. Maria Isabel pergunta, como saber que meus liderados estão satisfeitos com minha liderança? Que pergunta boa! Bom, tem um jeito que é perguntando, né? Mas geralmente se você não constrói, se você como líder não constrói esse espaço de segurança, essa conexão emocional com o seu liderado para fazer qualquer tipo de pergunta, pode ser perigoso chegar e falar assim, e aí, você está gostando da minha liderança? Mas, de fato, tem hora que a gente precisa chegar e perguntar, mas de uma forma humilde. Fala assim, olha, eu estou fazendo uma autoanálise, estou me avaliando. Aí é diferente chegar para você gosta da minha liderança. Aí como é que você prepara as pessoas com uma pergunta? Olha, eu estou aqui querendo melhorar a minha liderança, e eu sinto que a gente já tem um caminho aí que a gente já percorreu juntos. Eu quero realmente ser um líder que seja bom para você, porque não existe líder sem equipe, né, pessoal? Isso eu estou falando com vocês. Esquece esse diálogo, rapidinho, é bom esse preâmbulo aqui. Um líder só existe em função da sua equipe. Então, é como você perguntar, né? Vocês trabalham em empresas, né? Claro, a gente está falando aqui com líderes corporativos, a maioria de vocês. E como é que a gente sabe que o produto da empresa é bom? A gente pergunta para quem para saber que o produto da empresa é bom? Para as pessoas que trabalham dentro da empresa ou para as pessoas que trabalham fora? Para os clientes, correto? Então, da mesma forma que é um cliente que vai determinar se o líder é bom, se o produto é bom, perdão, é a equipe que vai determinar se o líder é bom. Então você pode chegar e falar assim, olha, eu preciso de você ou de vocês para eu fazer um assessment, eu fazer uma análise da minha liderança, porque eu não existo se não for por vocês e para vocês. Eu estou aqui para servi-los, eu estou aqui para servir o interesse de vocês. Então está no meu interesse saber que eu estou no caminho certo. E só se você me disser que eu estou no caminho certo, que eu vou conseguir realmente trilhar de uma forma que faça sentido para nós dois. Porque eu não quero simplesmente fazer o que está na minha cabeça, eu quero fazer aquilo que faz sentido para ambos. Então eu apreciaria muito se você me dissesse, não se você gosta ou não gosta da minha liderança, que isso não me ajudaria. Gostaria muito que você me dissesse o que na minha liderança não te ajuda a ser uma pessoa melhor, o que na minha liderança, o que nas minhas atitudes diárias te atrapalha, o que nas minhas atitudes diárias está te impedindo de ser o melhor profissional que você pode ser. Porque eu tenho certeza que tem algo que eu estou fazendo que te incomoda, eu tenho certeza que talvez é o meu tom de voz, talvez é algo que eu faço que para mim é bobagem, para mim é um negócio que eu estou acostumada a fazer com todo mundo, mas para você é um calo, para você eu pego no seu calcanhar de Aquiles, para você é algo sensível, para você é algo que importa, e eu não estou conseguindo enxergar isso. Não terá como eu mudar algo que eu não enxergo, e eu só posso enxergar se você me dizer, se você me disser. Então, por favor, me diga exatamente quais são as questões que eu poderia melhorar para ser um melhor líder para você. Nas respostas dele, naturalmente, você vai entender se ele está, como ele pode ficar mais satisfeito ou não. Porque tem momentos que um liderado está satisfeito com a gente, isso é importante também vocês compreenderem. E tem momentos que ele não está satisfeito, sobretudo quando a gente está indo contra a vontade deles, tá? Isso é muito comum e o líder tem que aprender a liderar contrariando a vontade das pessoas. A gente tem um vídeo no YouTube só sobre isso, lidere contrariando a vontade das pessoas. Porque é normal que o liderado fale mal do chefe, é normal que eles criem grupinhos e panelinhas só para fofocar sobre você, que eles vivem reclamando, isso é natural de liderado, isso é fazer parte da panelinha, né? Isso não significa que você tem uma liderança ruim. Sim, sim. Significa que talvez naquele momento, uma questão pontual, você tenha tomado uma decisão que contrariou uma vontade pessoal de um liderado. Uhum. E aí isso acontece. Então você tem que saber, inclusive, lidar com essas questões. Sim. Agora, uma questão importantíssima que você falou, Maria, que hoje, durante a nossa live, a gente disse que é muito valioso para um líder ele ter coragem. Mas na mesma medida que um líder precisa ser corajoso, ele também precisa ser humilde. E se colocar nesse patamar, né, de ser avaliado e de pedir esse feedback da equipe e de se colocar vulnerável ali para qualquer retorno que ele possa receber, também é uma característica que só líderes excelentes, que só líderes singulares possuem, Sim. Que é a humildade. Isso, perfeito. Maria Isabel, muito obrigada. Que bom que esclareceu. Obrigada, obrigada. E a Bela. Ei, Bela, minha querida, linda. Ô, querida, tá falando, vocês estão pensando em falar... Não, peraí. Oi, meninas, é sempre bom ver e ouvir vocês. Obrigada por todo o conteúdo. Obrigada a você pela presença, Bela, como sempre. Vocês estão pensando em falar sobre segurança na tomada de decisões nas próximas lives? Interessante.
Não havíamos pensado, Bela, mas com certeza vamos pensar a partir de agora. Porque isso é uma habilidade, não estava programado, mas a gente pode programar, né, não? Sim, com certeza. Porque, Bela, isso é uma habilidade fundamental. A tomada de decisão, a assertividade na hora de se posicionar de um líder é fundamental. Esses 5 princípios aí, quando a gente está falando de mover pessoas, a gente está falando de um líder que é seguro de si, que sabe o ponto certo. É engraçado, né? Porque o líder singular, naturalmente, ele lida bem com incertezas, mas isso não quer dizer que ele é inseguro. Muito difícil, muito diferente. Então, Bela, obrigada pela dica, pela sugestão de conteúdo. Nós vamos pensar sobre isso sim. Obrigada mesmo, querida. Mesma coisa a vocês, pessoal. Se vocês têm ideia, dúvidas, querem que a gente faça alguma coisa, é só mandar que nós vamos fazer exatamente isso que vocês estão desejando, que é o que vocês precisam. A gente está aqui para servir vocês. Repetindo. Algo mais, pessoal? Equipe, tirar um print da tela, só para ter certeza que tirou dessas coisas lindas aí, para a gente ter isso guardado e ler depois. Algo mais, Priscila? Bom, só se a gente tiver mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Beijo, não? Não? O YouTube, Facebook já colocou todos aqui. Muito assisti bom. Esse vídeo, a Tamara falou, já assisti esses vídeos. Ô, Tamara, que bom, que bom. Vai ter muito mais chegando. Se preparem-se, pessoal. Preparem-se que a gente agora não vai parar mais, nossa senhora. É muito conteúdo. Muito bom. Pessoal, muito obrigada novamente. Esse vídeo vai estar lá no GTV durante pouco tempo, no Instagram, quem está aqui no Instagram, né? Coloquem seus comentários, coloquem o maior insight que vocês tiveram dessa live aqui, dessa aula. YouTube, Facebook, mesma coisa, quando chegar. Aí, né, coloquem os comentários de vocês. Vamos lá. Boa noite, sigo vocês de algum tempo e muito tem me ajudado no processo de construção da minha equipe. Oh, que maravilha! Que delícia ouvir isso, obrigada. Mari César, que lindo, Mary César, não sei. Deve ser a Mari e o César, talvez é um casal, não sei, não sei se a Mari ou o César tá falando, mas obrigada mesmo assim. Nossa, querida, obrigada, ou querido, a gente não sabe, mas obrigada a vocês pelo carinho de estarem aqui conosco. Realmente a gente faz de coração, é muito preparo, é muito estudo, mas não faria sentido se ficasse só com a gente. Então, obrigada por esse feedback, indica que a gente está no bom caminho. Obrigada mesmo, pessoal. Então, amanhã tem mais, gente, 19h30, live todo dia, de segunda a sexta, até dia 26. Até o dia 26 nós vamos fazer live de segunda a sexta, às 7h30 da noite. E tem outra coisa. Temos um convite especial para fazer para vocês. Na verdade, esse intensivão da liderança é uma preparação para uma semana inteira de conteúdo intenso, que é a Maratona do Líder Singular. Essa semana vai acontecer do dia 29 ao dia 29 de junho ao dia 3 de julho. Sim. E lá você vai ter acesso ao conteúdo super especial e aprofundado da jornada que líderes comuns trilham para conseguir a tão sonhada equipe comprometida. Então, para vocês que estão aqui, se já quiserem se inscrever para garantir a vaga de vocês, para não esquecerem dessa data, na bio do nosso canal aqui do Telegram, tem um link do Telegram, gente. É tanto canal. Aqui do Instagram, ok? Vou contar o que vem logo depois. Do Instagram, vocês vão entrar nesse link e vocês vão fazer a inscrição para essa maratona que vai ocorrer no dia 29. Quem fizer a inscrição vai ter acesso ao nosso canal, um canal exclusivo do Telegram somente para as pessoas que vão participar dessa maratona. E lá a gente vai compartilhar com vocês todos esses conteúdos que a gente tem produzido durante esses dias. Nós vamos lembrar vocês das datas dessas próximas semanas, né, de conteúdo que a gente vai ter. Nós vamos falar dos vídeos que nós estamos colocando lá nas nossas plataformas. Vai ter muita coisa boa. Então, não percam essa oportunidade. Já sai daqui para não esquecer. Já entra lá, já faz a sua inscrição, já curte, já vai lá nos stories, responde a perguntinha que nós colocamos lá, que nós queremos vê-los mais vezes. Sim, por favor, por favor. A Mary, falei, a Mary. Ei, Mary, então tá, obrigada, querida. Você disse quem era. Vocês mandaram muito bem, gostosa e divertida a aula. Que bom! Obrigada. Queridos, então tá, estamos quase chegando no final. Quase não, vamos terminar agora. Chegamos no final, na verdade é essa. Empurra a gente daqui, chegamos no final. Obrigada por tudo. Então, até amanhã, queridos que estiverem conosco, seremos muito gratas e esperamos acrescentar ainda mais amanhã. Tenha uma boa noite, bom descanso e amanhã a gente se vê de novo. Até amanhã. Beijo, pessoal. Até mais.